Deus nos quer abençoar, mas há coisas que têm que sair de nós. Nossa maneira de pensar, perdão, nossa maneira de pensar é errada, nos faz impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Uma delas, se não a primeira de todas, é o voto de pobreza. Isso era feito pelos monges quando entravam para os mosteiros. E então faziam um voto de pobreza. E então não tinham nada, não possuíam nada. Isto é completamente fora da vontade de Deus. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós entendermos que Ele fez todas as coisas para o nosso bem e para que nós possamos gozar todas elas. Deus nos quer ver bem. Às vezes o que nós pensamos que é sofrimento, para com Deus, quando nós estamos a fazer alguma coisa, para Deus não é. E aquilo às vezes que nos custa mais de fazer, isso é assim, estamos a honrar a Deus. Às vezes para nós é mais fácil ir a uma reunião ou estar a assistir a uma reunião, mas depois é mais difícil chegar a casa e ler a palavra de Deus. Porquê que é isso? Porque você vai aprender muito lendo a palavra de Deus. Quando eu falei de voto de pobreza, é impressionante como há pessoas que agarram e olham para outros e dizem sempre a mesma coisa. Quando vem alguém que está no ministério, que serve a Deus, que há, e a pessoa começa a ficar bem na vida e tudo mais, a primeira coisa que ele diz, então e as outras pessoas? E porquê que as outras pessoas não fazem o mesmo que somente Deus está a fazer? Porquê que as outras pessoas não deixam fazer o que elas querem fazer e gastam no que elas querem e começam a fazer o que o homem de Deus faz? Se calhar começam a ter resultados. Se calhar as coisas mudam. Não foi por acaso que Jesus disse, os pobres sempre tentos convosco. Isto quer dizer que sempre haverá pobres. Porquê? Porque ficam fora da vontade de Deus. Querem fazer o que eles querem e não o que Deus quer. Veja o que está aqui escrito, 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Esta é a vontade de Deus para connosco. Porque Jesus levou a maldição da pobreza na cruz, para que nós pudéssemos enriquecer. Para que nós, a maldição que estava pairando sobre nós, vinda sobre nós, saísse e pudéssemos ser abençoados. E nisto dou o meu parecer, no versículo 10, e nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste não só a praticar, mas também a crer, a confiar. Agora contemplai já o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Então Deus nos chama para fazer algo. Não é por acaso que Deus diz para nós semearmos na igreja. Não é por acaso. Quando você está a dar para Deus. E Deus se incumbirá de dar o melhor uso àquelas finanças. Algumas pessoas dizem, não, isto vai ser usado aqui, eu não concordo, aqui não concordo. Eu lhe vou dizer uma coisa. Se você tivesse tanto cuidado com a sua vida, como tem cuidado ou acha que deve ser gerida a igreja, se calhar a sua vida estava bem diferente. Durante toda a minha vida cristã, desde que eu aceitei Jesus, eu nunca pus em causa, nunca,
pus em causa de como as finanças estavam a ser geridas ou não. Bem ou mal, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é contas que cada um há de dar a Deus. Não é a mim. Eu não sou juiz. Então vamos semear, se faz favor. Quem dá com Obrigado, Pai, alegria, em nome de como o Jesus. sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em Ti, no nome de Jesus. Te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em João 8,32. João 8,32. O título da mensagem de hoje é Perguntas sobre Cura Divina 2. Perguntas sobre Cura Divina 2. Eu na sexta-feira falei sobre Cura Divina 1 e agora perguntas sobre Cura Divina 2. E eu quero-vos falar da vontade de Deus. Muitas pessoas perdem porque desconhecem a vontade de Deus. Acham, por aquilo que lhes foi ensinado, ou por aquilo que eles acham, ou por aquilo que já ouviram, não confrontando com a palavra de Deus. João 8,32. Não confrontando com a palavra de Deus, então agarram e dizem coisas. Eu lembro-me, por exemplo, de uma pessoa que nem sequer era cristã, dizendo, o mundo vai ser destruído pela água. E eu disse, onde é que você leu isso? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que Deus se arrependeu de ter inundado a terra e a aliança que faz entre Deus e os homens é o símbolo ao arco-íris, declarando que nunca mais inundaria a terra. Portanto, quando Deus vier, há de ser pelo fogo para destruir. A falta de conhecimento leva pessoas a falar coisas que completamente fora da vontade de Deus. Por causa da ignorância da palavra de Deus, de falta de conhecimento do que Deus diz, do que a palavra de Deus diz. E leva muitas das vezes a agarrar e diz, não, eu estou doente porque é vontade de Deus. A minha vontade de perguntar é, mas qual Deus? Os deuses deste mundo, o diabo? E sim, Deus. Então Deus mata o seu filho por causa de nós? Ouçam bem, Deus mata o seu filho por causa de nós e depois deixa e quer que nós fiquemos doentes? Pensem um pouco, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Deus se deu ao trabalho de enviar o seu filho para nos ensinar como andar. Permitiu que ele fosse morto na cruz para nos salvar, para nos dar acesso à vida eterna, para nos dar acesso a estarmos curados, libertos, para nos dar acesso a tudo. E depois diz que nos põe e coloca enfermidades. Quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo, não é Deus. É você só ler. Por favor, leia. Se você não gosta muito de ler, leia um livro, o livro na Bíblia, exatamente onde nós estamos. João. Leia este livro de João. Você vai ver o amor de Deus derramado. Você vai ver quanto Deus nos ama. Você vai ver os milagres que aconteceram. Tudo o que aconteceram por causa de Jesus. Para mostrar aos homens, para Deus
mostrar aos homens o grande amor que Ele tem por nós. E se alguém ama, desculpem, mas se alguém ama, não magoa. Você está a ouvir? Se alguém ama, não dá doenças. Porquê que eu vos disse para abrir João 8,32? Porque aqui está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Portugal, infelizmente, nos outros países da Europa, eu penso que não, que isso não acontece tanto. Talvez os mais desenvolvidos isso não aconteça tanto. Por exemplo, o meu pai falava a língua holandesa e chegava às vezes a virem cá turistas e ele falava com eles várias vezes e eles faziam sempre perguntas que o meu pai não sabia responder. Quase sempre eles perguntavam, mas quantos habitantes é que há? Como é que é? Perguntas que lá eles tinham acesso e sabiam. Cá em Portugal nós não tínhamos tanto acesso. Como assim? Eles tinham acesso, muito acesso à lei e consultavam muito a lei do país. E cá em Portugal, isso não é muito usual. Tanto assim que eu já tive questões com pessoas em que eu agarrava, falava-vos da lei e eles diziam que não. A falta de ignorância até de pessoas que estão a vender não desconhecem completamente a lei do consumidor. E isso faz com que se perca. Isto faz com que nós não ganhemos o que devemos ganhar. E não estou a falar em nível monetário, estou a falar em nível de situações. Eu tive o exemplo de um telemóvel que eu agarrei, se avariou, cheguei lá a entregar, entreguei o telemóvel, ao final do tempo determinado por eles, agora a lei alterou, mas antes era o tempo determinado, em comum acordo, agora fala só um mês, e então na altura eu cheguei lá e disse naquele dia, olha, eu vinha levantar, não, não está pronto. E eu disse, diga. Quando eu disse, diga, a mulher olhou para mim, já nem falou mais nada, e é melhor chamar o gerente. Eu acho que sim. Chamou o gerente, quando o gerente chega ao pé de mim, eu venho buscar o telemóvel, não está pronto. Então, mas hoje é o último dia. Isso não é bem assim, desculpe. Você não tem conhecimento da lei. Se quiser eu vou buscá-lo, eu tenho ali no carro. Sabe o que é que aconteceu? No dia a seguir, disse, está bem, mas dê-me um dia e eu depois digo-lhe. No dia a seguir estava-me a telefonar para ir levantar, para ir, que me davam o dinheiro, por causa disso. Porquê? Porque ele foi consultar a lei. E o que eu estava a dizer era verdade. Que lei você conhece de Deus? O que é que você conhece de Deus? O que é que você conhece da vontade de Deus? Na mensagem anterior, na sexta-feira, eu falei nas perguntas e será que Deus cura? Sim, Deus cura. Curou-no antigamente, cura agora e cura eternamente. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre. E Ele cura. E a outra pergunta, será que Deus me vai curar? Eu mereço? Deus não faz exceção de pessoas. Merecimento. Eu vou-lhe dizer que é que todos nós merecíamos a cruz. Está a perceber? Ninguém merecia nada. Nem merece nada. Não é por merecimento que nós vamos receber o que quer que seja. É pelo amor que Deus tem por nós. Pela graça. Pelo favor não merecido que levou Jesus à cruz. E depois de responder a estas perguntas, passamos agora às perguntas de Corivina 2. Às vezes as perguntas, depois das pessoas ficarem convencidas ou acreditarem que Deus as quer curar, fazem muitas vezes esta pergunta: será que sou bom o suficiente para Deus me curar? Oh meu Deus!
Eu quero-vos responder. 1 de Coríntios 6:11. Vamos lá abrir. 1 de Coríntios 6:11. Porquê que eu vos quero responder com a palavra? Para que a vossa fé não se baseie em minhas palavras, mas na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dos conceitos errados que nós temos. Eu sou sincero, na mensagem de hoje eu andei à procura e tentar buscar, se calhar eu devia-me ter falado com mais pessoas para falar sobre as questões ou perguntas sobre cura divina. Porque eu não consigo, é difícil para mim encontrá-las, porque eu tenho tudo justificado já dentro de mim. Cada vez que vem uma dor, eu não aceito a dor. E eu digo porquê. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas dores e as minhas enfermidades, e para as suas pisaduras já fui sarado. Eu ordeno que a dor e a enfermidade saia do meu corpo em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas a cura é uma consequência daquilo que Jesus fez na cruz. Veja aqui o que é que Deus diz para nós. 1 Coríntios 6:11. E é o que alguns têm sido. Alguns têm... Pronto, e às vezes separar... Vamos começar no 10. Porque separar versículos da Bíblia às vezes é complicado. Nós temos que continuar a ler a Bíblia, continuar para entrar dentro do contexto de tudo, para entrar dentro da ideia que Deus nos quer transmitir. E quando eu vos agora, é o que alguns temos sido, na continuação da leitura, você vai pensar, não, é como temos sido. Não, vamos ler o 10 para entender porque é que no 11 aparece este bocadinho. Não erreis, versículo 10. 1 Coríntios 6:11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. E depois no versículo 11. É o que alguns têm sido. Alguns daqueles que nós acabamos de ler têm sido. Mas, agora aparece aqui um mas, para fazer a divisão, e diz, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Quando a pergunta que eu faço, será que somos bons o suficiente? Você já percebeu que não é por nós? Não é dando obras para que ninguém se glorie. Não, não. Senhor, tu tens de me curar porque eu faço isto, eu sou bom, eu trato bem as pessoas, eu ajudo os outros. Você não vai ser curado por causa de nenhuma destas coisas. Se você faz estas coisas, glória a Deus, ainda bem. Deus o honra por causa disso. Mas você não vai ser curado por causa dessas coisas. Você vai ser curado em Deus porque crê no que Ele diz. Quantas pessoas nós já ouvimos falar de que foram curadas de cancro? E eu não sei se você tem conhecimento de pessoas que tomam para se libertar do cancro, o que é que têm que fazer? É um tratamento muito doloroso. Mesmo muito doloroso. Mesmo um tratamento muito duro. No entanto, as pessoas são capazes de submeter
esse mal-estar, essa dor, essa dificuldade, no entanto, não são capazes de se submeter à palavra de Deus, perdendo tempo, ou antes, ganhando tempo, lendo a palavra de Deus. Será que merecemos? Diga-me uma coisa. Se alguém chegar ao pé de si, alguém seu conhecido, alguém, um amigo seu, chega ao pé de si e lhe dá um presente. Quando lhe dá o presente, você olha para ele e diz: ah, não, eu não tenho sido bom o suficiente para receber. O amigo devia de ficar a olhar para si, de boca aberta, a olhar para si, porque não estava a perceber bom e suficiente. O que é que o bom e suficiente tem com que tu receberes um presente? É isto que nós fazemos para com Deus. Deus nos quer dar cura, nos quer libertar, nos quer abençoar. E nós dizemos: não, eu não tenho sido bom o suficiente. Então, mas quem é que está a limitar? É Deus ou somos nós? Você sabe qual foi o presente que Deus nos deu? Jesus, o Cordeiro de Deus. Porquê é que ele é chamado o Cordeiro de Deus? Porque antes de Jesus vir à Terra, se matavam cordeiros, eram degolados, o sangue deles escorria por cima do altar para que sobre ele fosse dito os pecados do povo, para que os pecados ficassem cobertos, fossem, por assim, cobertos por mais um ano. Isto quer dizer que com a vinda de Jesus e com a morte de Jesus, os pecados não foram cobertos, foram perdoados pelo sacrifício de Jesus. 1 de Pedro 2,24. Vamos lá, 1 de Pedro 2,24. Lá no final da Bíblia, 1 de Pedro 2,24. O sacrifício que Jesus fez foi muito superior ao que você pensa. Você que está a andar com Deus, você tem que se habituar a uma coisa. Deus é algo de impressionante. Em 1 de Pedro 2,24. É algo de impressionante. Quando Deus faz algo, Ele não faz algo só por causa de uma pessoa. Ele faz algo que às vezes abençoa essa pessoa e mais pessoas. Isso é que é impressionante de Deus. Ele é um arquiteto tremendamente grande. Ele sabe o que é que está a fazer. Ele sabe mesmo o que está a fazer. Por isso, tantas vezes eu tenho ouvido da parte de Deus dizer: deixa-me fazer. E eu disse: Senhor, só tu. Ele sabe o que é que está a fazer. E quando ele permitiu que Jesus fosse à cruz, a intenção de Deus não era fazer uma coisa só, era fazer várias coisas. Quando Jesus foi à cruz, ele foi entregue. Ele diz, tanto assim que Pilatos virou-se para Jesus e disse: não sabes que eu tenho o poder de te matar? E ele virou-se e disse assim: o poder que tens veio do alto. Noutra parte, Jesus diz assim: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Deus Pai agradou enfermar Jesus. Você diz: então, mas não foram os homens que crucificaram Jesus? Você já percebeu que não. O que aconteceu foi a vontade divina a ser expressa. A vontade de Deus Pai, por causa do amor de querer mais filhos para Ele.
Então, Jesus, todo o sofrimento que foi imposto na carne, não foi nada comparado ao que veio no Espírito. Quando ele estava crucificado, caiu sobre ele todo o pecado da humanidade. Porque ele era um cordeiro imaculado. Ele era puro, sem mácula, sem maldição. E caiu toda a maldição sobre ele. E por causa dele morrer na cruz, nós fomos justificados. Vindo a ser o quê? Justificados para a vida eterna, sendo curados, sendo abençoados financeiramente, porque fomos retirados da maldição das trevas. Veja o que está aqui escrito. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. A intenção de Deus levar Jesus à cruz, qual foi a intenção? Não só que nós pudéssemos ter vida eterna, mas também sermos curados, sermos libertos, sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que pudéssemos decidir andar com Deus ou não andar. Por isso é que tanta gente é curada. Para que tomem uma decisão. O exemplo disso está muito bem escrito na cura dos 10 leprosos. Vinham 10 leprosos ao longe e começaram a clamar a Jesus. E Jesus virou-se para eles e disse assim: ides mostrar ao sacerdote. Porquê que Jesus disse isto? Porque, naquele tempo, só o sacerdote tinha o poder de dizer se a pessoa estava limpa ou não. Se a pessoa estava curada da lepra ou não. E quando Jesus disse isto, aqueles que foram, fizeram um ato de fé, de confiança, que apesar de sentirem e verem que estavam leprosos, alguma coisa ia acontecer até chegarem ao sacerdote. A meio do caminho, eles foram curados. E um deles, que foi curado, voltou para trás, antes de ir ao sacerdote, para agradecer a Jesus. E quando chegou ao pé dele, ele se pôs dos joelhos e agradeceu a Jesus. E ele disse: então onde é que estão os outros 9? Jesus perguntava: onde é que estão os outros 9 que não estão aqui contigo? Realmente às vezes nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo o que Ele faz por nós. Mas também é expresso que a cura se manifestou e Jesus curou os 10. Mas só um voltou para agradecer. Só um diz: tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Por isso é da vontade de Deus curar toda a gente. É da vontade de Deus que as pessoas sejam libertas. E depois que tomem a decisão de fazer o que quiserem com as suas vidas, se querem ou não seguir a Deus. Porque Deus quer aqueles que são honestos para com Ele. Aqueles que querem viver a vida com Ele. Por isso, a resposta à pergunta se somos bons o suficiente, a resposta é não. Nunca seremos. Mas Deus fez por nós tudo para que pudéssemos viver justificados pelo sangue do Cordeiro, pela morte daquele que morreu por nós. E se hoje estamos salvos, se hoje estamos abençoados, a Jesus o devemos. Depois de eu vos ilustrar e fazer perceber que tudo vem de Deus e para Ele vai, qual a outra pergunta? Então, mas eu creio que Jesus morreu por mim. Então, quando é que vou ser curado? Eu vou-lhe dizer que não depende de Deus, depende de si. Você vai dizer, depende de mim? Sim, depende de si. Há conceitos errados que nós temos, maneiras de pensar erradas que nós temos.
Eu há pouco falei-vos que o tratamento para o cancro é muito duro, mesmo muito duro. Mas eu vos quero dizer uma coisa. As pessoas que se submetem a esse tratamento acreditam que podem ficar libertas. Por isso o fazem. Mas será que são capazes de submeter ao tratamento de Deus? Não se importa de sofrer na carne, mas será que estão dispostas a mudar a sua maneira de pensar por causa de Deus? Para ser abençoados. Muita gente não é curada, em primeiro lugar, porque não perdoa. Ouça, falta de perdão foi um dos obstáculos que eu mais encontrei para que as pessoas fossem curadas. Eu já orei por várias pessoas e as pessoas que eu orei, quando não eram curadas, eu olhava para a pessoa, começava a falar um pouco com ela e percebia que ela precisava de libertar perdão. E quando ela perdoava as pessoas, eu orava por elas e as pessoas eram curadas. A falta de perdão impede completamente a cura. Entre outras maneiras de pensar, outras formas de pensar. Vamos ver aqui o que é que Deus diz sobre isto. 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. Vamos lá voltar a Coríntios. 2 Coríntios 10, 3. A nossa primeira reação como humanos é reagirmos na carne. É fazermos alguma coisa. É justificarmos a doença. Ainda ontem, sem querer, eu fiz isso. Depois, caí em mim e vi o erro que fiz. Eu tive algum tempo na mesma posição, porque eu estava debruçado e tive na mesma posição há algum tempo. Quando quando me levantei e quando fui fazer para me deitar, eu senti uma pontada nas costas. E a primeira coisa que eu disse foi: pois, eu estive na mesma posição muito tempo. Eu justifiquei a dor. Quantas vezes nós já justificamos dores? Quantas vezes nós já justificamos problemas? Quantas vezes justificamos coisas que apareceu nas nossas vidas que nós achamos e depois falamos com a nossa boca que tem a ver com isto, tem a ver com aquilo, tem a ver com a idade, tem a ver com... Ouça, quantas vezes? Sabe o que é que eu tive que fazer? Eu tive que agarrar e disse: eu quebro todas as palavras que eu disse sobre a minha saúde. Eu estou curado em nome de Jesus. E a dor foi. Mas você entende? Outra das coisas é tratar a doença como sua. Há pessoas que têm problemas na coluna, mas eles chamam bicos de papagaio. Acho que é isso que chamam. Pronto. Que é um problema na coluna que existe. Outros têm problemas no fígado e dizem: o meu problema de fígado, que eu não tenho, em nome de Jesus. O meu problema de coluna, que eu não tenho, em nome de Jesus. Mas tratam a doença quase como se fosse sua posse, sua pertença. Eu quero vos ler Romanos 10, 3. Porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Isto quer dizer, porque andando na carne, não lutamos segundo a carne. 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios... Eu disse Romanos?
eu peço perdão. Se eu disse Romanos foi erro meu, mas não. 2 Coríntios 10, 3. Peço perdão. Mas já na segunda-feira também pedi, os romanos devem querer falar comigo. Tenho que telefonar para eles. O 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Isto quer dizer que não lutamos segundo a carne. Isto é muito importante. Porque a maioria das vezes nós queremos arranjar soluções segundo a carne. Aí eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer... Tentando arranjar soluções para resolver o nosso problema. Será que é errado? Não por completo. Mas a quem devemos recorrer primeiro? Aos homens ou a Deus? Eu é que faço a pergunta. Agora veja, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas? Fortalezas, coisas que estão enviadas contra nós? Não. Fortalezas que estão em nós. Quer ver? Destruindo, no versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer que há coisas e maneiras de pensar que nós temos que estão erradas, que fomos adquirindo ao longo do tempo de vida, ao longo de que nos foi ensinado, que nos foi incutido, que acontecia às outras pessoas e que as pessoas falavam e que nós sabíamos e que tínhamos experiência disso. Há conceitos errados que nós temos. E esses conceitos errados levam-nos a não conseguir receber a cura de Deus. Por isso, no versículo 5, destruindo todos os conselhos, todos os pensamentos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo os nossos pensamentos à obediência a Cristo. Quando é que você vai ser curado? Quando você se determinar a conhecer Deus. Você está-me a ouvir? A sua determinação em buscar a cura tem a ver com a sua determinação em conhecer mais de Deus. Quanto mais de Deus você conhecer, por isso é que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai conhecer a verdade de Deus e não a verdade dos homens, nem a verdade que nós conhecemos. Então a sua reação perante a doença fica completamente diferente. Então já não é a sua doença, é a doença que está em si que não devia estar. É o problema que está no seu corpo que não devia estar. Ouça, isto é muito simples. Alguém vai à rua e na rua, por queda ou sem queda, suja-se. E quando suja o seu corpo, suja as suas mãos. Você, em consequência, diz, não, isto aconteceu por causa disto. Você justificou. E você não lava mais as mãos. Fica sujo sempre. É isso que você faz? Não. Aquilo que lhe aconteceu não tem a ver com aquilo que você é. Então a sujidade você tem que atirar. E você agarra, eu por exemplo, já trabalhei com tintas, também com óleo, a mexer em peças de carro, às vezes a reparar, em motas, e há sujidade que é difícil de tirar. Eu, inclusive, trabalhei como tipógrafo e a tinta chegava até aqui. Eu ficava completamente sujo. Mas o que é que eu fazia? Não, pronto, eu estou sujo, é da profissão, fica assim. Não, a sujidade tem que sair. E eu lavava e lavava, às vezes a pele ficava vermelha de estar ali a esfregar, mas eu tinha que tirar a sujidade. A doença não é sua. É algo que foi trazido até si.
Você vai deixar no seu corpo? Ela não é sua. Não foi Deus que trouxe como bênção para si. Foi o diabo que trouxe para si como maldição. Então, cabe a nós entender isto, compreender isto, receber isto dentro de nós e não começar a tratar a doença como nossa, mas como algo que não é bem-vindo. Por isso é que a palavra de Deus, destruindo as maneiras de pensar erradas que nós temos. Se você quer ler a Bíblia e aprender de Deus, por favor, mantenha uma mente aberta. Isto quer dizer, deixe a sua forma de pensar antiga de lado e receba aquilo que Deus lhe quer ajudar. Você deve orar antes de ler a Bíblia. Você deve dizer, Espírito Santo, eu te peço que me ajudes a entender a palavra de Deus. Porque inclusive Jesus, depois de ter sido crucificado e ressuscitou, só depois é que agarrou e fez com que os seus discípulos entendessem a palavra de Deus. Por completo. Por isso nós devemos buscar isso. Porque essa busca vai trazer entendimento para nós, para que possamos lutar no sítio certo. Ouça, há pouco tempo, uma pessoa, aquilo como queixei das costas, uma pessoa queixou-se das costas. E a primeira pergunta que eu fiz foi, tu e o que é que fizeste? O que é que oraste? A pessoa não me respondeu, porque eu sei qual foi a resposta. Não fez nada. Cada vez que há uma ação do inimigo contra nós, tem que haver uma reação da nossa parte. Para quê? Para retirar de nós o que não presta. Eu já vos contei várias vezes de situações em que aconteceram comigo para você entender que aquilo que eu estou a contar pode acontecer com qualquer pessoa. Eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. Fortes dores de cabeça. Mas não era dores de cabeça aqui à frente. Era no topo da cabeça, aqui na parte de cima, dores. Pareciam picadas. E eu quando senti isto, estava a conduzir no carro durante a noite, como guarda noturno, encontrei uma pessoa, falei com ela e a pessoa disse, então tudo bem, então eu trabalhava ali, mas a pessoa morreu, então. Ele começou a sentir umas fortes picadas na cabeça e depois morreu. Eu quando olhei aquilo, eu disse, pronto, não é preciso dizer mais nada. E eu disse, pois, não. Depois foi-se embora. Quando ele se foi embora, eu disse, diabo, aí esquece, não vais conseguir. Eu nunca terei, nunca vou ter problemas na cabeça, eu nunca vou ter embolias cerebrais, nunca na vida, no nome de Jesus. Sabe o que é que o diabo estava a fazer? Eu estava com os sintomas, houve alguém que me trouxe informação até mim, a tentar mostrar isto que está, vê lá, o melhor é ir ao médico, vai ver como é que estão as coisas. Se eu tivesse ido ao médico, coitado, o médico não tem culpa de nada, mas a minha reação era um ato de fé para a doença. E então faria com que a doença pudesse ficar em mim, estabelecer em mim. E eu rejeitei por completo a doença. E o que é que aconteceu? Ela foi-se embora. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando é que você vai ser curado? Romanos, agora sim, Romanos 10, 17.
Cá por isso é que eu disse há bocado Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Todos nós, cada um de nós, teve uma vivência. E perante a vivência que vamos ter tido, essa vivência influencia a nossa maneira de falar, a nossa maneira de reagir, de agir, por causa desse tipo de vivência. Grande parte das vezes uma vivência errada. Não por culpa, se calhar, nossa, mas por culpa de tudo à nossa volta. Somos influenciados pelas coisas negativas deste mundo. E Deus nos quer mostrar que há um caminho melhor. Há uma forma melhor de viver. E para que isso possa acontecer em nós, nós precisamos de fé. Não só fé que Deus existe, que eu creio que muita gente crê que Deus existe, mas fé no que Ele diz para nós. E Ele diz, e há pessoas que dizem, não, eu quero ouvir a Deus. Leia a Bíblia, por favor. Veja o que está aqui escrito, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer um conselho de como ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia em voz alta. Quer dizer que você precisa estar a gritar? Não, não é isso. De forma que você consiga ouvir. Ler de maneira que você consiga ouvir. Porque nós somos feitos de uma matéria que, ao ouvirmos, entra muito mais em nós do que ao lermos em silêncio. Vou-lhe dar, por exemplo, uma coisa estatística. Em cada pregação, muitas das vezes, muita da informação que é veiculada ou transmitida pelo pregador, as pessoas não ouvem. Portanto, a mesma mensagem, se for ouvida várias vezes, vai-lhe trazer benefícios muito grandes. Porque há coisas que você não ouviu da primeira vez, não ouviu da segunda, não ouviu da terceira, não ouviu da quarta, que você vai ouvir à medida que você insiste e ouve. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então você precisa ter conhecimento da palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. Ouça, não há sítio na Bíblia onde tem mais cura do que nos Evangelhos. Em Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver milagres constantes de Jesus. Ora, se não fosse da vontade... Ouça, a Bíblia expressa várias vezes que todos foram curados. Não foram alguns, não foram estes ou aqueles, todos foram curados. E Jesus menciona algumas pessoas como tendo grande fé, grande confiança em Deus. Acreditando que o poder de Deus é o suficiente para ser curado. Uma mulher de um fluxo de sangue que há 18 anos padecia disso, tinha um fluxo de sangue contínuo. Os médicos, eu tinha despendido o dinheiro todo com médicos e nenhum tinha conseguido resolver o problema. E ela ouviu falar que Jesus curava. E ela então se dirigiu para Jesus. Conceitos que ela tinha tiveram de ir abaixo. O esforço físico foi tremendo porque estava fraca. No entanto, ela conseguiu tocar as vestes de Jesus. E quando tocou as vestes de Jesus, ela ficou curada. E imediatamente Jesus disse, quem me tocou? E parou. E a multidão toda e os discípulos eram, quem te tocou? Diziam os discípulos. Tu não deves estar a ver bem as coisas. Toda a gente te aperta, estás de todo lado, está aqui montes de gente. Quem te tocou? Só pode estar a brincar.
E Jesus continuava a dizer: quem me tocou? Quem tocou em Jesus com fé? Quem tocou em Jesus acreditando? E então a mulher agarrou e disse: fui eu. Pela lei judaica, essa mulher, por causa de ter um fluxo de sangue, não podia andar em público. E se andasse em público, tinha que andar dizendo impura, impura. E as pessoas tinham que se afastar dela. E aquelas que, que queriam que ela afastasse começavam-lhe a mandar pedras. Ela calou-se e não disse nada para poder tocar em Jesus, para poder chegar até Jesus. Sabe o que é que Jesus disse? Vai, a tua fé te salvou. Quando é que você vai ser curado? A tua fé te vai salvar. A tua confiança que Deus é poderoso para operar no teu corpo e libertar-te da tua enfermidade. Eu lembro-me, por exemplo, um dos meus filhos esteve doente. E como esteve doente, a minha esposa, para aumentar a sua fé, meteu uma cassete, na altura ainda havia cassetes, meteu uma cassete a dar sobre cura divina e ouvia durante a noite constantemente, ouviu, não parou de ouvir, não parou de ouvir, não parou de ouvir. Para quê? Para aumentar a sua fé, a sua confiança em Deus, para que ela pudesse dizer: obrigado, Pai, que o meu filho está curado. Você, sua cura vai acontecer quando você disser com a sua boca que você está curado. Vamos abrir em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. É uma das passagens impressionantes de Jesus. É algo que Deus nos dá e nos mostra e nos faz saber que tudo na nossa vida está condicionado ao que falamos. Está condicionado, a bênção está condicionada às nossas palavras. A bênção só pode vir quando nós a falarmos. E ouça, eu lhe quero dizer muito mais. Deus, para operar na terra, vai precisar que pessoas falem. Muitas das vezes há pessoas que estão a falar e não sabem o que estão a dizer porque estão orando em línguas, estão fazendo a vontade de Deus na terra. Veja o que está aqui escrito. Porque em verdade vos digo, olha que é verdade o que eu vos vou falar. Qualquer que disser, como é que nós fazemos de disser? Temos que falar. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que acabou de dizer, tudo o que ele falar lhe será feito. Há pouco tempo virei para a minha esposa e disse: eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Quem lida comigo vê que muitas das vezes estou mais calado do que a falar. Porque eu tenho que ter cuidado com o que falo. Porque eu percebi que as minhas palavras têm tanto poder que posso causar problemas às outras pessoas. Ou posso abençoar. Mas isso eu não me importo, que sejam abençoados em nome de Jesus. Porque mesmo aqueles que me já causaram problemas, eu continuo a orar por eles e a abençoá-los em nome de Jesus. E vou continuar a fazer isso. Porquê? Porque se houver algum julgamento feito, não vai ser da minha parte. É de Deus. Qualquer que disser a um monte, ergue-te, manda-te para o mar. Loucura, não é? Há pouco tempo eu vi uma coisa, num vídeo. Eu estava a ver aquilo e estava-me a lembrar deste versículo bíblico. E o que era? Literalmente um monte desfez para dentro do mar.
Eu tentei encontrar, eu achei tanto piada aquele vídeo, tentei encontrá-lo outra vez, mas perdi-o. Não sei se foi no Facebook que eu vi, foi noutro sítio qualquer. Literalmente, o monte estava-se a desfazer para dentro d'água. E eu estava a pensar neste versículo e vi bem, alguém disse, oh monte, sai daí e vai para dentro d'água. Porque é o que Jesus está a falar-nos a nós de coisas impossíveis. Alguém que tem uma doença, que tem um problema de saúde, para ele, para essa pessoa, é impossível ser curado. E Deus lhe dá a dizer, mas tu podes falar o impossível para que aconteça. Tu podes mudar a tua maneira de falar. E a bênção pode subir à tua vida. Quando tu começares a falar, eu estou curado no nome de Jesus. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinto, não importa o que as outras pessoas dizem, não importa o que os médicos dizem, importa o que eu creio em ti. E tu podes fazer, Senhor. Eu estou curado no nome de Jesus. Quando é que você vai ser curado? Quando é que você vai ser curado? Quando você se determinar a fazer este tratamento. A agarrar coisas que você gosta de fazer, em pôr de parte. E buscar a Deus. Conhecer mais de Deus. Ah, mas eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Decisão sua. Decisão sua. O tratamento, todos os tratamentos, normalmente, a não ser que a pessoa esteja em coma, mas normalmente a pessoa permite ou até vai para o tratamento. Porque ela quer ficar boa. E neste tratamento de conhecimento da vontade divina a nosso favor, de que Deus quer curar, quer fazer o milagre em nós, só pode acontecer só se perceber isso, entender isso, aceitar isso e declarar isso constantemente. A outra pergunta que se pode pôr a seguir é: até isso leva tempo a fazer? Às vezes leva. Às vezes leva. Outras vezes não. Depende da sua fé, da sua confiança em Deus. Eu estava em casa e estávamos a minha esposa estava a limpar a casa e eu estava a ajudar e estávamos a arrastar o sofá de um lado para o outro. Só que eu agarrei, em vez de arrastar, levantei o sofá. E quando larguei o sofá, esqueci-me que tinha um pé. Ou antes, tinha dois. E o meu pé ficou debaixo do sofá. E caiu mesmo em cima da minha unha do pé grande. A dor foi mesmo grande. Naquela altura, instantaneamente, eu comecei logo a orar e a declarar que não tinha dor, que não tinha enfermidade. Uns minutos depois, passou a dor por completo. Só que o problema é o que tinha acontecido. Então a minha unha começou a ficar negra, 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 ficou toda negra. Debaixo dessa unha começou a nascer outra unha que depois a de cima veio a cair. Em todo esse processo, a única dor que eu senti é porque eu tinha de cortar as unhas para não me alajar. E eu esqueci-me disso. Mas naquela altura, quando aconteceu, eu sentia dor. E bastante grande. Mas eu orei instantaneamente. Eu não aceitei o problema. Então, mas será que... Ouça,
O nosso Deus é capaz de fazer coisas impressionantes. Houve um homem que estava com um machado e o machado era emprestado, nem sequer era dele. E o machado estava a cortar árvores e tal. E de repente, quando estava a cortar, ou bateu numa árvore e ele saltou e ele foi parar dentro d'água. Ele foi buscar mergulhadores, alguém que sabia mergulhar. Não. Ele foi buscar com urgência o homem de Deus. O homem de Deus. E ele chegou, oh meu Deus, ajuda-me. Um machado nem sequer é meu, é emprestado e eu deixei cair na água. O homem de Deus foi lá, agarrou numa cana e mandou para dentro d'água. Mas o que é que mandar uma cana para dentro d'água faz fazer? Para quem tem fé, muita coisa. Um machado flutuou. Um machado de ferro flutuar é impossível. E o impossível aconteceu. O nosso Deus é Deus de impossíveis. Quando me caiu o sofá em cima do pé, não só aquilo ia dar dor durante dias, ia ser um processo doloroso. Mas não, eu sentia dor naquela altura, orei e tudo parou. O seu corpo pode ser curado se você crer. Se você buscar a Deus. Se não aceitar aquilo que o diabo tenta colocar na sua vida. Há coisas que acontecem. O problema que eu tive nas costas, ontem, que me doeu as costas, eu tive que orar imediatamente a quebrar tudo isso. Orar para que a dor saísse de mim. Eu não a aceito. Não é minha. Não me pertence. Eu ordeno que saia o nome de Jesus. Porque o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E nós temos que esperar do nosso Deus milagres constantes, todos os dias. Todos os dias. Você está-me a ouvir? Todos os dias. Não tem a ver só com o nosso corpo, tem a ver com tudo na nossa vida. Com tudo o que nós queremos buscar, o que Deus já preparou para nós e está à espera que nós vamos buscar isso para nós. Tem a ver com tudo isso. O que é que você está disposto a fazer? Que tratamento você está disposto a fazer para obter a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua vida? E a pergunta agora que se faz é como fazer? É fazer o que lhe disse. Orar, buscar a Deus. Falando sempre na confiança em Deus. Obrigado, Pai, que tu tens o poder de me curar e eu já estou curado, em nome de Jesus. Deus vai chegar até nós mediante a nossa fé. É impressionante. É impressionante. É impressionante o que Deus faz. Eu continuo, eu nunca vi nada assim na minha vida. Alguém que tem muitos anos de fé, Deus não vai operar da mesma forma com ele, tocou aquele que agora, há pouco tempo, começou a crer e começou a acreditar na palavra de Deus. Deus, com aquele que já tem há muito fé, é capaz de levar mais tempo para que ele que crie mais fé ainda. Mas aquele que está há pouco tempo, Deus se vai mover muito mais depressa. Por isso é que há pessoas que dizem, não, então ele entrou agora há pouco tempo para a igreja e foi curado, e eu há tantos anos estou na igreja e não estou curado. Sabe qual é a diferença entre um e outro? É que um entrou há pouco tempo para a igreja e o outro, que já devia estar a andar e a ajudar os outros, ainda continua a querer que Deus ande com ele ao colo. Deus tem muito mais parecido do que você imagina. Deus vai fazer consigo muito mais do que você pensa.
Mas você tem que se determinar a andar com Deus, a buscar a Deus. Vai haver esforço da sua parte? Sim, vai haver. Vai haver vezes em que você vai querer desistir porque não está a conseguir? Vai. Mas a palavra de Deus o que diz é: aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que continuar até ao fim, até receber a bênção, esse receberá a sua bênção, esse será salvo. Nós não fomos chamados para desistir. Nós não fomos chamados para baixar os braços. Nós fomos chamados para exaltar o nome do Altíssimo e declarar que Ele tem poder na terra para fazer tudo, no nome de Jesus. Deus o chamou a si para muito mais do que você imagina. Muito mais. Pois Ele é capaz de fazer em nós muito mais para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando é que você vai ser curado? Quando você decidir andar verdadeiramente com Deus. E não é impossível isso acontecer. Só tem a ver com determinação da sua parte. A mesma determinação quando você busca outras coisas para tentar resolver o seu assunto. É essa determinação que você precisa ter em Deus. Para que a bênção possa chegar à sua vida. Para que a cura se manifeste no seu corpo. Houve uma altura infelizmente eu não estou isento de problemas, quer dizer que não, as coisas não vêm até mim. Não, vêm. O problema que eu tive de costas fazia com que eu estivesse de cama, sem mexer, uma semana. Até o dia que aconteceu na igreja, eu disse, não é possível, aqui, na igreja, no local da bênção, não. E eu não aceitei. E comecei a expulsar. A dizer, sai do meu corpo, eu não aceito a doença na minha vida. Eu não aceito as dores de costas. E você, quando tem problemas na coluna, existem duas partes da coluna. Eu não sabia disso, só soube disso à medida que eu orava. E fui orando para as pessoas, é que eu descobri isso. Na coluna existem duas partes da coluna. Uma parte de baixo da coluna e a parte de cima da coluna. Não sabia, mas orando, assim eu sei, porque eu já orei pessoas na coluna e foram curadas e depois sentiam dores na parte de cima da coluna. Até eu tinha que orar da parte de cima da coluna. Você não pode aceitar a dor. Não é negar a dor, é não aceitar. É revoltar-se contra o sistema que está feito para nos destruir. Não é revoltar-se contra pessoas, não é revoltar-se contra si, não é ignorar a dor, não é nada disso. É não permitir que ela fique. Porque tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Tudo o que permitires será permitido. Tudo o que você deixar será feito. Cada vez que você começa a falar contra a dor, ela vai retaliar contra si. Porquê? Porque ela quer ficar. Ela vai querer continuar. E à medida que você fala contra ela, eu ordeno que saias em nome de Jesus, eu tive que lutar. Quer dizer que naquele dia parou, naquele dia instantaneamente a dor parou, mas nos dias a seguir eu tive que continuar a lutar todos os dias. Não aceite a enfermidade, não aceite as dores no seu corpo, porque Jesus já pagou por elas. E se alguém já pagou uma dívida que era sua, você vai ter que pagar outra vez à mesma pessoa? Se você devia alguma coisa a alguém, alguém chegou ao pé de si e disse, eu pago a tua dívida. Está tudo pago, não me deves nada. Você deve a alguém?
Se calhar aquela pessoa que pagou, mas se ela própria diz que não lhe deve nada, então você não tem dívidas. Jesus disse que levou sobre nós todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E para as suas pisaduras já fomos sarados. Se ele disse, então agora nós temos que reivindicar a lei para nós. Assim como eu expliquei no princípio, de que a falta de conhecimento da lei leva-nos a perder. A falta de conhecimento bíblico da lei de Deus nos faz perder. Conheça o que Deus diz e seja abençoado, seja liberto, seja curado no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Eu sei, eu cada vez que eu falo sobre cura divina, eu fico, todo o meu corpo salta, todo o meu ser exalta, porque eu sei a vontade de Deus. E há muita gente que está a sofrer porque falta de conhecimento da vontade de Deus. Há muita gente que podia estar curada e não está, porque mantém-se agarrada a conceitos errados. Conceitos completamente fora da... Ainda hoje eu agarrei e nas questões que eu procurava, eu procurei e a primeira coisa que eu ouvi um homem de Deus, um pastor falar foi: temos que perceber a soberania de Deus. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que Deus às vezes cura, outras vezes não cura, é conforme a sua vontade? Espera aí, então, mas isso vai contra o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que todos foram curados, todos aqueles que recorreram a Pedro, todos aqueles que recorreram a Paulo, todos aqueles que recorreram a Jesus foram curados. Todos! Não foi alguns, foram todos. Mas entenda uma coisa, só quem não é curado é algum obstáculo que existe na sua vida que está a impedir. E você tem que o retirar de si. Você tem que buscar a Deus para perceber o que é esse obstáculo para poder ser retirado. Mal não virá homem sem causa. Eu lembro-me sempre daquele irmão nosso que agarrou e dizia que sentia que havia problemas lá em casa. E eu disse: e aonde é que sento? Naquele armário. Então o problema está no armário. Mas eu já tirei tudo e não está. E eu virei para ele: não, vai lá outra vez, tira tudo, dá a volta a tudo, ora enquanto estiveres a fazer. E tu vais descobrir o que é. Ele descobriu o que era. Mandou fora e parou tudo. A maldição parou. Agarre-se às coisas. Agarre-se a Deus. Deus tem muito mais para si do que você imagina. Deus quer fazer consigo muito mais coisas. Quer utilizar a sua boca para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, tua palavra é só uma, Senhor. Tu não mudas a tua palavra segundo o gosto das pessoas. É o que tu dizes, é a que é a verdade, e só a verdade. Por isso tu dizes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de conceitos errados que nós temos, maneiras de pensar erradas. Senhor, educa-nos mais ainda para conhecer mais e mais da tua palavra. Mostra-nos na tua palavra para tirarmos todos os conceitos errados que temos, para que façamos o que te agrada a ti, só a ti, no nome de Jesus. Para que em tudo, tu sejas glorificado, no nome de Jesus. A ti te dou toda a honra e toda a glória, Senhor.
pois só a ti é digno. E eu creio que eu estou curado, liberto e abençoado pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém. Se você acabou de ouvir esta reunião, eu aconselho a ouvir a primeira reunião. É muito fácil, você se estiver a ver no YouTube, carrega lá no nosso logotipo, aquela espadazinha, não que está na parte de cima do vídeo, mas na parte de fora do vídeo, uma parte em que o fundo é azul, carrega aí e você vai ver os vídeos todos. E procura o outro vídeo antes deste. Ouça. E depois volta a ouvir este. E quando acabar, volta outra vez a ouvir o primeiro. E depois volta a ouvir este. E se Deus quiser, não sei qual vai ser a vontade de Deus, se eu fizer mais vídeos a falar sobre este assunto, a falar sobre perguntas sobre cura divina, ouça também. Para quê? Para que os castelos que está colocado na sua mente caiam de vez. Para que Deus possa operar na sua vida e você ser curado no nome de Jesus. Muitas bênçãos, boa semana, grande semana. Está na sua mão, está na sua decisão, no nome de Jesus. Amém.